Capítulo 01. Está amanhecendo em São Paulo, em 8 de setembro de 1997. Um senhor observa os carros passando. A vida floresce. Pessoas seguem sua rotina. São Paulo está a todo vapor. Um trio sai animadíssimo da empresa. A fábrica está a todo vapor. Rodrigo estaciona e cumprimenta o funcionário. Ele adentra a empresa e é recebido pelo encarregado, contando que a viagem foi ótima e fica sabendo que o problema foi resolvido após uma reunião de setor. Ele fica sabendo que a máquina pifou mais uma vez e exige que liguem para manutenção, pois o pedido tem de sair ainda hoje. Nice se distrai ao vê-lo e a colega de trabalho a adverte para que preste mais atenção ao seu serviço. Nice pede que não se intrometa, pois o problema é seu. Um carro chega e os portões são abertos. Stella diz que comprou São Paulo inteira. Theo brinca na beira da piscina enquanto a babá está distraída. Stella o chama e o vê se aproximando da piscina. Ela larga tudo e corre para socorrê-lo, questionando o porquê de ter feito isso com ela. A babá se levanta, mas Stella a demite no mesmo instante. Rodrigo cumprimenta os empregados e adentra a sala. Lá, questiona ao seu pai como estão as máquinas e afirma que precisam modernizar o maquinário. Eduardo diz que já se convenceu, mas quer um banco de suas relações. O filho alega que Rui é um ótimo bancário e, acima de tudo, será seu sogro, ou seja, praticamente da família. O pai discorda e afirma que Rui não tem escrúpulos e vive de corrupção. Rodrigo diz que ninguém conseguiu provar nada, mas o pai, mesmo assim, desaprova essa insistência, pedindo que acione Ricardo para contactar Rui. A secretária assim faz. Tadeu diz que não irá, pois Stella está com um problema com o bebê. Ao telefone, Stella revela que Theo quase se afogou e diz que não deve se preocupar com babá. O marido pede que se acalme, mas ela exige que volte para casa para ajudá-la a cuidar do bebê. Ele encerra a ligação. Dora pede uma dica de onde Rui possa estar, e ele afirma que deve estar no clube jogando tênis. Ricardo joga tênis. Paula caminha observando-o. Ela para e começa a admirá-lo enquanto ele se joga água. Ele a vê e sorri. Ela parte. Ele bebe a água. Socorro comenta que ela fez bem em demitir a babá. Stella não dá a mínima, pois está ocupada em trocar a fralda do menino. Ela segue as instruções e afirma querer trocar isso direito, exigindo que ela retire o batom. Socorro diz que não sabe trocar fralda e avisa que Diana está de folga. Stella manda ligar para seu marido, ameaçando matá-lo caso não arrume uma babá. O alarme toca. Nice e as outras caminham. As duas comentam a mordomia de Nice. Nice comenta que elas já foram reclamar dela e a chama de puxa-saco. A colega diz que, por causa dela, perderão o prêmio de produtividade. Nice diz que fez o mesmo serviço delas, mas a outra afirma que ela está no mundo da lua e que emprego está difícil de conseguir. Nice lava as mãos. Ricardo a cumprimenta e questiona se almoçará no clube. Paula diz estar esperando o irmão dele. Ele afirma que Rodrigo deve estar realmente apaixonado para largar o trabalho no meio do dia e vir almoçar com ela, derrubando-a na água. Paula reclama, mas ele continua rindo. Ela atende o telefone e diz a Rodrigo que já está no clube, mas mente dizendo que não viu Ricardo. Ela encerra a ligação e diz que todos estão procurando, pois tinha uma reunião no escritório de seu pai. Ricardo diz que a única coisa que gosta de fazer com o pai dela é jogar golfe. Rui acerta a bola e questiona se está preparado para jogar em qualquer torneio americano, mas Ciro afirma que ele está preparado para jogar em qualquer torneio internacional. Rui pede que reforce mais seu ego, pois é um jogador inseguro. Ciro afirma que, se ele fosse realmente inseguro, não teria chegado onde chegou. Rui fala ao telefone com a secretária, confirmando todos os afazeres do dia. Ciro diz que ele deveria se candidatar a prefeito, mas Rui afirma que sua missão é ajudar os necessitados, exemplificando Fátima. Ela conta que foi ele quem a ajudou a construir sua casa. Rui acha ótima a camisa que escolheu e gargalha. Rodrigo e Eduardo chegam ao prédio e o adentram. Rui os recebe e agradece o presente. Rodrigo cumprimenta Ciro, que diz a Eduardo que acabou de chegar. Rui agradece pelo conhaque preferido e diz não aguentar mais a enrolação desse casamento. Rodrigo diz que quem está dificultando é Paula, mas Rui diz que ele deve assumir as rédeas da situação. Eduardo diz que devem começar a negociar, mas Rui diz que primeiro almoçarão e negociarão depois. Rodrigo diz que não poderá, pois marcou um almoço com Paula.
Rui questiona se Eduardo lhe fará essa desfeita, mas ele afirma que não combina comida com trabalho, porém Rui afirma que foi dificílimo encontrar as referências culinárias. Gastão chega e mostra o cardápio luxuoso preparado exclusivamente para eles. Rui o apresenta como o melhor cozinheiro do Brasil. Naice se serve para almoçar. Ela se senta à mesa e começa a saborear o prato. Ela observa tudo ao seu redor. O encarregado pede que ela o acompanhe. Ele questiona o que está vendo e se está com algum problema, pois todos os dias tem reclamações dela. Naice explica que tem pressão baixa e, algumas vezes, tem que parar para se recompor. Ele afirma que pressão baixa é doença de rico e diz que a equipe de produção não a quer mais. Ela diz que ele pode fazer o que achar melhor. Ele afirma que a vaga está concorridíssima, mas diz que, se ela for boazinha com ele, pode transferi-la para outro setor. Ela o estapeia e ele a demite em segundos. Naice sai decidida da fábrica. Um pastor faz sua pregação no ônibus. Naice vê o jornal, procurando os classificados. O trem para e ela desce. Ela observa tudo ao seu redor e começa a caminhar. Ela anda no meio da multidão. Ela está na rua e vê Stella passando. O carro quase atropela e buzina para que saia da frente. Ela desce do ônibus e sai caminhando. Ela atravessa a rua. Luiz a recebe e fica impressionado por ela ter sido demitida novamente. Naice diz que não há emprego. Júlio diz ser uma barra pesada e a beija. Luiz diz que irá com ela para casa para livrá-la da barra. Naice morre de ódio e conta que o supervisor queria levá-la para a cama para só assim transferi-la de setor. Júlio se enfurece, mas ela diz não ser necessário. Júlio diz que irá junto, mas ela agradece, dizendo que sua mãe tem razão em reclamar, pois o salário faz falta, e parte. Júlio fica pensativo. Eles adentram em casa. Alzira fica irritadíssima e afirma que sua filha deve ter dado bola, só assim para o supervisor cantá-la. Naice afirma que não fez isso e se irrita, pois não teve culpa. A mãe diz que ela nunca tem culpa. Rodrigo desamala grandemente e conta que Rui obrigou a marcar a data do casamento. Paula diz que precisará de, no mínimo, 6 meses para que tudo saia como deseja. Ele afirma que não é mais criança e que precisam se casar rápido, mas ela cita tudo o que precisará organizar. Ele afirma ser bobagem, pois devem fortalecer o sentimento lindo que existe entre eles. Ela diz que já planejou tudo nos mínimos detalhes. Ele afirma que, se ela o ama como diz, não há por que esperar e diz querer casar ainda esse ano, mas agora voltará ao escritório. Ela diz que está de carro e que encontrará sua mãe no shopping. Ele pede que pense no que conversaram e partem. Ricardo chega e questiona se falou para ele sobre a paixão. Beijando-a, Paula diz que ele não terá sobre ela o mesmo poder que tem sobre as outras mulheres. Ela sai correndo e chama por Rodrigo, questionando se ele acha bom o casamento para dezembro. Goretti pede que não fique assim, pois logo arrumará algo para fazer. Alzira questiona se ela acha que emprego está fácil de conseguir. Naice questiona se ela queria que fosse para a cama com o supervisor, mas a mãe afirma que queria que ela se esforçasse, para que desse um pingo de valor ao que tem. Naice questiona se é errado uma pessoa querer uma vida melhor. Goretti diz que ela está certa, mas que sua mãe só quer o melhor. Na rua, Goretti conta quantas vezes ficou desempregada e que foi por isso que abriu esse negócio, para que assim chefe nenhum lhe ficasse dando em cima. Elas cumprimentam os colegas. Naice conta que está desempregada novamente. O cabeleireiro diz que tem uma vaga de recepcionista, mas tem que ter o 2º grau e saber de computação. Naice diz que nem terminou o 1º grau e nem chegou perto de computador. Ela vê o porta-retrato e ele afirma que são suas clientes desde muito tempo, revelando que foi ele quem fez os penteados. Ele afirma que já penteou as cabeças mais glamourosas de São Paulo. Naice não entende o porquê desse povo ter a cara diferente deles, e a amiga diz ser o trato, dizendo que ela ficaria do mesmo jeito se arrumasse o estilo. Vivian vai até o ateliê e cumprimenta a todos. Ela conta que o trânsito está péssimo e o cabeleireiro mostra a base que comprou. Goretti fica feliz ao vê-la e pede à amiga que avise a Jamil que amanhã acertará tudo na loja dele. A amiga vai. Naice a ajuda a costurar o véu. Goretti afirma que ela conseguirá um serviço muito melhor. A amiga diz que os ricos também têm problemas para resolver. Stella alimenta seu filho. Theo fica todo lambuzado. Ela o ensina a comer, mas ele a mela com a comida. Ela se irrita. Tadeu chega em casa.
Stella diz que deveria ter matado a babá e questiona o porquê de ter demorado para chegar. Tadeu explica o trânsito da cidade e ela exige uma nova babá. Ela pede ao irmão que diga onde está o seu pai. Tadeu explica que agora ela está cuidando o dia inteiro de Theo e avisa que Eduardo está irritadíssimo com ele por causa da reunião. Ciro diz que gostaria de falar sobre a dívida, mas Rui diz que, como ele trouxe os medeiros para a empresa, não está devendo mais nada e oferece 5% de comissão. Ciro chama de generoso e pede um adiantamento. Rui questiona se Eduardo sabe que ele é um jogador, mas Ciro não quer sermão. Rui diz que não julgará ninguém e que deve desconfiar do homem que não tem vícios. Paulo os cumprimenta e abraça seu pai, dizendo que em dezembro casará. O pai fica morrendo de alegria. Goretti rasga elogios e afirma que sempre sonhou em ser noiva. Nice aprova o vestido. Goretti diz que, se quiser, pode fazer um igual, mas Nice diz que vai demorar para se casar, além de querer saber se maquiar. Vivian diz que pode ensiná-la. O cabeleireiro retorna e conta que Oscar não poderá levar a noiva à igreja. Goretti questiona o que farão. Luiz abre a porta e Simone explica que não há nada demais em ele vir buscá-la. Ben o adverte, dizendo que não criou a menina para andar com mau caráter. Luiz explica que não está fazendo nada de errado e Alzira o manda ir para casa. Ele assim faz. Alzira questiona o porquê de fazer isso e diz não querer que corra, pois já basta o filho que perdeu. Luiz diz que seu irmão morreu atropelado e não tem nada a ver com isso. A mãe afirma que ele é a única coisa que ela tem e que o ama. Nice ouve tudo. Luiz defende Nice, mas Alzira diz que ela tem sangue ruim e que não a conhecem direito. Ela sai do quarto e dá de cara com a filha, que entra no quarto e se tranca. Augusto brinca com Theo e afirma para Ricardo que ama a criança. Ricardo diz preferir mulher. Augusto diz estar com pena de Stella e questiona se Tadeu conseguiu uma nova babá. Ben tenta convencer a noiva a gostar do jipe. Todos acham graça da situação. Luiz pede que agilizem, pois o padre não esperará. Júlio deseja felicidades e eles partem. Júlio diz a Nice que logo chegará a vez deles e se despede dela, partindo de bicicleta com seu animal de estimação. Augusto conta que Stella despediu a babá e que Nice poderia se candidatar. Nice diz que amaria trabalhar na casa de Eduardo. Alzira duvida que ela limpe cocô de criança, mas Nice diz que babá hoje ganha super bem e imagina o trabalho, alegando que adorará. Júlio pedala com o pão. Ele observa a vizinhança e encontra seu cachorro. Ele adentra a oficina e vai para sua casa. Augusto prepara o café da manhã e leva para Alzira na cama. Ela afirma que ele perderá o emprego por causa de Nice. Ele afirma que não custa tentar. Ela afirma que sua filha jamais fará isso e está tramando algo. Ele questiona o porquê de encrencar tanto, mas ela afirma que Nice não dá ponto sem nó. Tadeu diz que a babá que chegou é de Santa Catarina e é muito legal. Stella questiona se há referências, e ele afirma que são maravilhosas, mas que não reparou na beleza dela. Ele afirma que ela é loirinha e ela exige juízo. Augusto e Nice chegam e ele pede que espere um instante, pois chamará Stella. Nice sai e admira tudo à sua volta. Ela caminha pelo quintal da casa, observando a vista. Ela adentra a casa e continua admirando tudo. Ela cumprimenta a nova babá. Nice senta e questiona se ela trouxe o diploma de enfermagem, mas a jovem afirma que Tadeu não disse que precisava ser formada. Nice diz que o menino tem uma doença contagiosa. A jovem fica abalada e assustada. Nice diz que é por isso que estão pagando tão bem. Stella diz que entrevistará a moça da agência, pois as referências dela são excelentes. Augusto sugere que converse com as duas para decidir a melhor, enquanto ele cuida de Tadeu. Socorro questiona onde está a moça, e Nice diz que ela cansou de esperar e foi embora. Socorro diz que ela parecia tão legal. Stella cumprimenta e Socorro conta que ela partiu, saindo para limpar o batom. Stella leva consigo e diz estar precisando de uma pessoa responsável, carinhosa, paciente e cheia de regalias. Nice observa toda a casa e diz ter bastante experiência com criança, contando que já estudou até a 8ª série. Stella diz que precisa de alguém que saiba agir em emergência e a chama para apresentar Theo. O menino adormece no colo de Augusto. Nice o pega e Stella diz que ele gostou dela, pedindo que preparem a primeira mamadeira dele. Rodrigo diz não saber se Ricardo dormiu em casa e Socorro conta que ele chegou tarde da noite e pediu para não ser acordado antes do meio-dia.
Eduardo diz que terá uma conversa muito séria com ele para que não tenha outra opção a não ser trabalhar. Nice o admira e se apresenta como nova babá de Theo. Rodrigo conta que é o tio dele. Nice conta que é filha de Augusto e repete seu nome. Paula chega e o beija. Nice parte. Rodrigo conta que ela é a nova babá de Theo e ela sobe as escadas.